Bem-vindo a mais uma aula e estaremos agora dando sequência ao tema Cosmovisão Bíblica. Nós estaremos analisando hoje o quarto ponto, o quarto aspecto da Cosmovisão Bíblica, que envolve a consumação. Envolve a consumação. E talvez para você essa palavra soe um pouco diferente. O que significa falar de consumação? Alguém pode perguntar, falar da consumação significa falar da segunda vinda de Cristo? E eu diria, não, falar da consumação não é falar da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo precede a consumação. Consumação é o que vai ocorrer, é o que Deus tem preparado depois que todo o seu projeto já estiver cumprido. É por isso que nós falamos que nesse nosso gráfico nós simplificamos ao máximo, colocando os 4 pontos principais. 4 pontos dos quais nós não vamos ter dúvida. Nós não temos dúvida que Deus criou todas as coisas e criou tudo muito bom. Nós não temos dúvida que o problema que envolve a criação teve a sua origem na queda, na desobediência. Não há dúvidas de que a resposta dada por Deus desde a eternidade, porque Deus ele já planejou isso antes mesmo de iniciar o seu projeto da criação, é Jesus Cristo, a ser entregue por nós, que morreu numa cruz. E não há dúvida que a obra da redenção, que está baseada na graça de Deus, essa obra da redenção vai atingir toda a criação. Toda a criação. Então, quando nós falamos sobre consumação, nós não estamos entrando naqueles detalhes, o que vai preceder a volta de Cristo, tribulação, o anticristo, essas coisas. Essas coisas a Bíblia diz, e tudo que a Bíblia diz vai ocorrer, e vai ocorrer muito mais rápido do que muitos imaginam. Mas quando nós falamos da consumação, nós já estamos pensando na eternidade. É na eternidade. É para lá que nós estamos caminhando. Por isso nosso ministério se chama Eternidade e Graça. É a graça revelada em Cristo Jesus por meio do Evangelho. É a eternidade maravilhosa que está no coração de Deus, preparado para nós. E esses 2 elementos, eternidade e graça, devem impulsionar a nossa vida inteira. Quando você compreende esses elementos, quando você caminha pensando nesses aspectos, sem sombra de dúvida, a sua vida ela toma um novo direcionamento. Você começa a sentir um novo ânimo, o valor que Deus tem para você, e entusiasmo, porque nós já estamos aí às portas. Então, não é tempo para perdermos tempo. É tempo para nos prepararmos e já, com o preparo que já temos, caminharmos, ser instrumento de bênção nas mãos de Deus. Então, na aula de hoje nós vamos falar então só sobre a consumação. E vamos estar destacando 3 aspectos fundamentais dessa consumação. O primeiro aspecto é que essa consumação significa a restauração de todas as coisas em Cristo Jesus. É restauração em Cristo. A consumação envolve a restauração de homens e do próprio universo, da família de Deus em Cristo. O segundo aspecto que veremos é que essa consumação envolve a restauração completa do homem, do ser humano, que tem Jesus como Salvador. Nós não somos universalistas. O universalismo é aquela doutrina que ensina que todos os homens, independentemente de qualquer coisa, já estão salvos. Não, nós cremos que alguns estarão experimentando o castigo eterno. Mas o nosso ponto é o seguinte, o segundo ponto que nós vamos ver é que essa restauração atinge a pessoa que tem Jesus e a restaura por inteiro. E finalmente nós vamos ver, e isso é maravilhoso, ver que essa restauração atinge também
toda a obra da criação. A obra da criação. Então, nós estaremos agora dando prosseguimento e nessa aula, então, estaremos dando concluindo o nosso tema, que é a cosmovisão bíblica. Quando falamos acerca da consumação, que é esse quarto momento da nossa cosmovisão bíblica, nós estamos falando de algo que tem como fundamento a pessoa de Cristo. Não tem como nós compreendermos a Bíblia, não tem como alguém ver o desenrolar da obra de Deus de eternidade a eternidade sem olhar para Jesus Cristo. Nesse momento nós veremos a restauração tendo como fundamento a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, já nos diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. O texto é bem conhecido, é o primeiro versículo da Bíblia. Deus, ele não gasta tempo aqui tentando explicar ou defender a sua existência ou não. É interessante, hoje nós percebemos que há muitas pessoas que se levantam e tentando debater com argumentos lógicos que Deus não existe, e outros se preocupam em dizer o contrário, mas em nenhum lugar na palavra de Deus, Deus pede para que nós fiquemos defendendo Deus. Deus, ele não precisa que nós o defendamos. O que a Bíblia diz é que nós precisamos proclamá-lo. Então o segredo está não em ficar tentando ou gastar tempo explicando de uma maneira lógica para as pessoas que Deus existe e que Ele tem um plano e que Ele vai realizar. O que nós precisamos é anunciar o Evangelho, e o Evangelho fundamentado na pessoa de Cristo. Na verdade, o problema do ser humano não é na mente, o problema está no coração. Está na mente e no coração, sim, porque o pecado afetou o homem por inteiro. Mas o problema do ser humano sem Jesus não é que ele não entende as coisas de Deus. Ele entende muito bem. O problema é que ele, mesmo entendendo, ele não quer. Mesmo entendendo, ele continua sendo escravo do pecado, inimigo de Deus e assim por diante. Mas Gênesis inicia com essa afirmação: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou todas as coisas e viu Deus que tudo era muito bom. E há um outro texto no Novo Testamento, agora eu me refiro ao Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1 também, você encontra aquela mesma expressão de Gênesis. Lembre-se, Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Enfim, Deus criou todas as coisas. Agora, o Evangelho de João nos dá uma perspectiva cristocêntrica, nos dá uma perspectiva cristológica desta criação. Quando diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É muito interessante você observar como que os dois versículos têm o seu início. Evidentemente, o Evangelho de João foi escrito muitos anos depois de Gênesis. Mas o evangelista João, inspirado pelo Espírito Santo para escrever esse evangelho, esse livro precioso, deliberadamente ele toma o ponto de partida do livro de Gênesis. E assim como Gênesis inicia dizendo que no princípio criou Deus, ele usa a mesma expressão: no princípio era o Verbo, no princípio era Jesus. E o objetivo de João, o evangelista,
foi exatamente este, de fazer com que a nossa mente, a mente do leitor, ligasse os dois textos, ligasse os dois livros, e nós percebêssemos que a presença de Jesus, ela está desde o princípio. De eternidade a eternidade, Deus é Deus. De eternidade a eternidade, Jesus Cristo é Deus. O texto aqui diz que Jesus, o Verbo, lá no versículo 14 do mesmo capítulo, nós temos essa afirmação belíssima que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É importante orarmos e pedirmos: Espírito Santo, leva o meu coração a compreender a profundidade dessas coisas, desvenda os meus olhos, como o salmista orou. Também precisamos orar dizendo: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Olha que maravilha a palavra de Deus está colocando diante de nós. Primeiramente, toda a criação, ela tem como seu fundamento, seu alicerce, a pessoa de Jesus Cristo. E quando nós falamos em consumação, vamos ver daqui a pouco nos outros dois tópicos seguintes, que é a restauração total do homem e a restauração total do universo, nós vamos perceber que essa verdade ela se fundamenta em Cristo. Tudo foi criado por Cristo. E o versículo 14 diz que o próprio Deus, através de Jesus, ele se fez criação. Sim, ele se fez carne, ele se fez matéria e habitou entre nós. Deus, ele nos criou como seres terrestres, ele nos deu esse ambiente e o propósito dele se relaciona com esse ambiente. E como nós vimos em João, a luz que está em Cristo já resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Nós sabemos que ainda estamos em meio a uma luta que não é contra a carne nem contra sangue, mas contra as forças espirituais do mal, como diz a carta do apóstolo Paulo lá aos Efésios. Mas o que nós precisamos ter o entendimento é de que nós, juntamente com Cristo, em Cristo, Cristo vivendo dentro de nós, nós estamos participando de um roteiro escrito por Deus, no qual a vitória já é nossa. A vitória já é de Cristo. Cristo já esmagou a cabeça da serpente. A luz já brilhou e as trevas não prevaleceram. A única arma que o inimigo consegue utilizar hoje é aquilo que é a sua característica maior, a mentira. A mentira. É por isso que a Bíblia diz, Satanás ele é o pai da mentira. E muitas vezes ele cria uma mentira, ele cria uma falsa percepção do mundo. É claro, quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos tantas coisas terríveis, mas nós precisamos entender que Satanás já está derrotado e que muito maior, infinitamente maior, é a luz que já brilha. Você lembra daquele episódio do profeta Eliseu, quando os assírios rodearam a sua cidade e o seu rapaz Geazi começou a ficar com medo? O profeta orou ao Pai dizendo: Senhor, abra os olhos dele. E o que ocorreu? Ele pôde ver que as montanhas estavam cheias das carruagens dos anjos e dos guerreiros de Deus. Foi uma forma que Deus usou para revelar a nós que, na verdade, a luz já resplandeceu. Mas resplandeceu em Cristo. Então, quando nós falamos de restauração, nós estamos falando da restauração em Cristo. Jesus Cristo criou, juntamente com o Pai, com o Espírito Santo, Deus,
nós já temos estudado que não cremos em 3 deuses, é um Deus apenas. E já também colocamos que é algo que vai muito além da nossa compreensão, mas no princípio Jesus já estava criando todas as coisas pertencem a Cristo e a Cristo somente. E a palavra de Deus nos diz que por meio de Cristo nós somos reconciliados com Deus ao ponto de podê-lo chamá-lo de Abba, de Pai. E somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros da criação. A criação pertence a Cristo. E nós temos um texto belíssimo que está lá em Apocalipse, capítulo 13. Vamos mencionar poucos textos. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, nos fala algo maravilhoso. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz... O texto está falando sobre os acontecimentos nos últimos dias, mas na segunda parte do versículo 8, que diz que, o versículo 8 diz: e adorá-la-ão todos os que habitam na terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É essa parte que nós queremos destacar. É claro que quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos na questão da besta e depois da marca da besta e questão da imagem e o anticristo e toda essa coisa toda, mas tem essa pequena parte aqui do versículo que às vezes passa desapercebido, mas é precioso para nós entendermos aquilo que Deus tem preparado para nós. Quando diz que Jesus Cristo, o Cordeiro, foi morto por nós, quando? No período em que Pilatos era governador lá da Judéia? Não, diz o texto. Jesus Cristo foi entregue por nós desde a fundação do mundo. Ou seja, como diz a palavra, de eternidade a eternidade. Jesus Cristo, ele foi entregue por nós quando Deus, na sua mente perfeita, estava fazendo todo o seu planejamento, todo o projeto que está se cumprindo e que vai se cumprir. A palavra de Deus diz que a nossa história, a minha e a sua, foi escrita por Deus no seu livro quando nenhum dos nossos dias existia ainda. Deus, ele escreveu a história minha e sua. Ele escreveu a história da sua família. Deus, ele escreveu a história para o universo, para a criação, quando nada ainda existia. E para solucionar o problema do pecado, da desobediência, que ele, Deus, já sabia que estaria fazendo parte dessa história, ele já providenciou a provisão que é Cristo. E é por isso que é a própria Bíblia que diz que Jesus, ele foi morto, ele foi entregue por nós antes da fundação do mundo. Quando Deus, ele deu a primeira palavra da criação na sua mente, Cristo já havia sido entregue. A obra da redenção já havia sido estabelecida. E essa obra da redenção tem sido revelada no decorrer dos séculos. E quando Cristo, ele se coloca como o nosso Redentor, ele está nos garantindo a eternidade. Quando Deus escreve a nossa história, ele está escrevendo por causa de Cristo, ele está nos incluindo na sua história. E não é uma história de 50, 60, 70, 100 anos. É uma história eterna, de trilhões, 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 números infinitos, na presença de Deus. Vamos agora examinar Colossenses, capítulo 1, versículos 13 em diante, que diz:
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Presta bem atenção, versículo 16. Pois nele, ou seja, em Cristo, porque Cristo foi entregue por nós, foi morto por nós antes da fundação do mundo. Foi entregue diante do Pai antes da fundação do mundo. Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as que nos são invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Prestou atenção no que o texto está falando? Diz que todas as coisas pertencem a Jesus. Ele é o cabeça. Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Como João nos falou, tudo foi criado por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Diz o texto aqui, tudo foi criado nele e para ele. Tudo foi criado por meio de Jesus, tudo foi criado para Jesus. Nós poderíamos aqui gastar muito mais tempo examinando essas passagens, mas as que nós examinamos, elas já são suficientes para despertar a sua atenção para esse fato importante. O fato de que Jesus Cristo, Ele é o fundamento de todas as coisas. E Jesus Cristo, Ele é a razão, Ele é o alicerce desse quarto ponto da cosmovisão bíblica que nos fala sobre a consumação. O projeto eterno de Deus para toda a criação, porque tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus, e dele são todas as coisas. Esta é a herança de Jesus e com Jesus nós também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A consumação, ela tem como base Jesus Cristo. Quando nós afirmamos em uma restauração de todas as coisas e quando nós projetamos a nossa esperança e focamos os nossos olhos na eternidade, nós fazemos tendo como base Cristo. Ele é o alicerce, Jesus Cristo é o fundamento para a consumação. Continuaremos a nossa reflexão sobre a consumação, falando agora sobre a restauração da criação. Nós temos no início da Bíblia Sagrada, no início da revelação que Deus nos faz através da Bíblia, aqui no capítulo 1 de Gênesis, versículo 31, nós temos o seguinte: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. O texto está falando sobre a criação. A criação. A criação envolve todas as coisas. Envolve os animais, envolve as plantas, envolve as aves, envolve tudo aquilo que Deus criou. Aquilo que a ciência hoje chama de universo, a Bíblia chama de criação. A criação de Deus envolve todas as coisas. Envolve desde um pequenino inseto, uma formiguinha, até uma grande galáxia, uma grande estrela. Deus, Ele criou todas as coisas e criou o homem, criou o ser humano, homem e mulher os criou, conforme a sua imagem os criou e os colocou ali no jardim para cuidar de todas as coisas, porque nós somos seres terrestres. Esse é o nosso ambiente. Foi para esse ambiente que Deus nos criou. E diz aqui o texto que viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era tudo muito bom. Tudo muito bom. Então, como nós já afirmamos, esta questão de dizer que não,
agora o mundo material ele é mau, foi corrompido pelo pecado, o homem deu ouvidos a Satanás e agora não tem remédio, tudo tem que ser destruído. Isso não é bíblico. A palavra de Deus diz que Deus ele afirmou que tudo era muito bom. E quando nós olhamos no final da Bíblia, em Gênesis nós temos o início, o que Deus começa a fazer. No final do livro do Apocalipse nós temos a conclusão, o que Deus está concluindo. Diz o capítulo 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Vamos entender aqui o que o texto está falando. O texto não está falando que na eternidade não haverá água e nem haverá oceanos e mares. Vamos entender aqui que João ele está escrevendo prisioneiro em uma ilha e que todos os seus amados e os seus queridos estão lá no continente. Entre ele e os seus amados existe o mar. Então o mar é a separação. Quando João escreve dizendo o mar já não existe, em momento algum ele está dizendo que no novo céu e na nova terra não vai existir mar. Ele está falando que não vai existir mais separação. E aqui é algo maravilhoso, nós jamais estaremos separados de Deus e jamais estaremos separados das pessoas a quem nós amamos. Que verdade maravilhosa! Vi novo céu e nova terra. E também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Primeiras coisas, ou seja, esse momento da experiência com o mal, com a experiência com o convívio com o pecado, as primeiras coisas passaram. Jesus diz: ó, eis que faço novas todas as coisas. E que coisa linda! Ele afirma que algo que Deus já havia afirmado em Isaías, o conceito de um novo céu e uma nova terra, ou seja, um céu e uma terra renovados, purificados, restaurados. Não é uma coisa de que surge no Apocalipse, é algo que reflete as profecias do Antigo Testamento. E o maravilhoso é que aqui dá uma visão da cidade santa. E é interessante que as pessoas fazem uma confusão, porque elas passam os olhos nesses primeiros versículos e a partir do versículo 9, aí sim tem a descrição da Nova Jerusalém, que vai falar de ruas de ouro e pedras preciosas e uma descrição linda. E muitos pensam que, olha, então aqui é a descrição do céu e é nesse lugar de ruas de ouro que nós vamos habitar eternamente. Mas o que o texto está falando, sim, haverá a Nova Jerusalém que vem do céu e que envolve a terra, e ela é linda, tem ruas de ouro e pedras preciosas, mas não é o ouro e as pedras que fazem do lugar especial, não, vai ser o ambiente da habitação, da manifestação mais plena, vamos dizer assim, da presença de Deus. Diz aqui, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles e serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Veja que coisa maravilhosa. Tem muita gente que fica insistindo com essa ideia, esse conceito de que tudo vai ser destruído e que nós vamos morar não sei aonde, e num lugar que é maravilhoso, mas que nada tem a ver com aquilo que nós conhecemos. Nós, usando a linguagem comum, nós vamos subir e vamos morar nas alturas. Mas o que a Bíblia diz, que o projeto final de Deus não é nos levar para morar nas alturas, mas é vir para habitar conosco aqui, nessa terra restaurada, nessa terra transformada. Que coisa maravilhosa!
Mas eu sei que alguém, e nós temos pouco tempo para tratar desse assunto, por isso que eu estou falando até de forma apressada. Eu sei que possivelmente na mente de alguém já veio aquela passagem de Pedro, famosa passagem de Pedro 3, versículo 7, quando Pedro, ele diz que o mundo que agora conhecemos, ele está entesourado para o fogo. 2 Pedro 3, versículo 7. 2 Pedro 3, versículo 7 nos diz: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. No contexto, Pedro ele está falando sobre o juízo de Deus. E é nesse sentido que a terra está entesourada para o fogo. Ele fala do juízo de Deus que ocorreu através do dilúvio. Quando Deus ele puniu, ele manifestou a sua ira através da água. E agora ele diz que no futuro a ira de Deus virá sobre os homens ímpios e sobre a terra na forma de fogo. E então, alguns dizem, olha, então na verdade, o que está falando é que tudo isso aqui vai ser destruído. Veja que a imagem do fogo é aquela imagem que a Bíblia nos diz do fogo. O fogo de Deus é aquele fogo que purifica. É aquele fogo que queima palha, queima madeira e mostra apenas aquilo e deixa apenas aquilo que é ouro, aquilo que é prata, aquilo que tem valor. O que a Bíblia está falando aqui não é de aniquilamento. Tudo vai ser aniquilado e nós vamos viver num mundo espiritual livre da matéria. Não é isso que a Bíblia está falando. E o que a Bíblia está falando é que Deus, ele vai derramar o seu juízo, e cremos que esse dia está muito próximo, muito mais próximo do que você imagina. Mas, para que você não desanime e já precipitadamente queira dizer que, olha, essa interpretação eu não concordo, eu acho que não é assim, vamos deixar Pedro nos explicar? Porque foi Pedro que explicou, né? Foi Pedro que escreveu lá na segunda carta, dizendo que tudo estava entesourado para o fogo. Então vamos ver o que o próprio Pedro diz. O próprio Pedro, que escreveu a segunda carta de Pedro, nos diz agora no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Atos, no capítulo 3, nós temos o discurso de Pedro ali no templo, depois da cura daquele coxo. E ele prega Jesus Cristo, e ele prega o arrependimento, e no versículo 19, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie ele, o Cristo, o Messias, que já vos foi revelado, já vos foi designado, já vos foi dado, que é Jesus. Presta bem atenção. O qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E Pedro aqui vai explicando e vai falando de Moisés e, enfim, veja o que o próprio Pedro diz. Pedro ele diz, olha, o Messias é Jesus. O Messias, o Cristo, é Jesus. Ele já subiu, ele já está lá nos céus. E o Messias, dentro da visão da teologia do Antigo Testamento, da perspectiva judaica, o Messias viria para restaurar a criação, purificar todas as coisas, colocar tudo em perfeita sintonia com Deus, manifestando a glória e a beleza de Deus. E diz aqui Pedro, o qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas.
Ora, então veja só, não sou eu que estou pegando o texto lá de Pedro, que fala que está tudo entesourado para o fogo, e querendo torcer o significado. Não. É o próprio Pedro que está falando que todas as coisas serão restauradas. E se ele está afirmando aqui que todas as coisas estão sendo restauradas, lá mais adiante, quando ele diz que está tudo entesourado para o fogo, ele está falando do juízo. É o juízo que precede essa restauração de todas as coisas. O mundo, a terra, tudo vai ser restaurado ao seu estado de perfeição para cumprir o projeto de Deus. E Deus vai vir habitar conosco. Aquilo que hoje é o paraíso invisível se tornará visível. E nós teremos algo que vai envolver a continuação daquilo que nós já vemos e conhecemos, e também envolverá aquilo que para hoje, para nós, é invisível, que é o paraíso, que é a glória, a nova Jerusalém que vai vir e vai estar aqui, nessa síntese maravilhosa que Deus haverá de fazer. Aqui nós só temos duas possibilidades. Ou entender, conforme Pedro está falando, que a própria criação, para cumprimento daquilo que Deus falou pelos profetas, vai ser totalmente restaurada. Ou então nós vamos ter que chegar à conclusão que Pedro mudou de ideia. E então a Bíblia tem uma contradição. Porque aqui ele diz que tudo vai ser restaurado e lá então ele está falando que tudo vai ser aniquilado. Logicamente que essa segunda opção, ela é totalmente fora de cogitação. A Bíblia ela não tem nenhuma contradição, nem mesmo Pedro mudou de ideia. O que acontece é que Deus nos deixou aqui esse discurso de Pedro, registrado aqui em Atos, onde ele fala da sua fé e da sua convicção na restauração do universo, da criação, para que nós pudéssemos compreender que quando ele fala que tudo está entesourado para o fogo, ele está falando do juízo de Deus sobre os pecadores. Mas que maravilha é entender esse projeto de Deus para a eternidade. Quando nós compreendemos dessa maneira, isso traz consolo ao coração. E não apenas consolo, mas nos traz esperança e nos traz motivação para vivermos cada minuto, cada segundo que Deus nos der aqui de forma intensa para a honra e glória do seu nome. Esta aula, que fala sobre o quarto momento da cosmovisão bíblica, que é a consumação, terá a sua continuidade na próxima aula, quando então falaremos a respeito da restauração do homem. Deus o